Nem só ele é digno, né, de toda honra e toda glória. O homem não é digno de honra nem de glória, mas só ele, né? Vamos cantar. Que lindo é o amor de Deus, amém? Glória a Deus. Cante esse louvor esta manhã. Lindo é o amor de Deus, pois todo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida, agora sou feliz. Lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida, agora sou feliz. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele que me ajuda, para sempre viverei. Ele sempre está comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele que me ajuda, e pra Ele sempre viverei. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida, agora sou feliz. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele que me ajuda, e pra Ele sempre viverei. Ele sempre está comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele que me ajuda, e pra Ele sempre viverei. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Irmã Tamires, louvo o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia com Jesus. Amém. Vou cantar o 390, Semente do Sangue. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena. Nossos irmãos primitivos morrendo então. É como se fosse no vídeo eu vejo a cena. Nossos irmãos preparando por forte leão. Aleluia. Sangue quente que corria, como enxuado pelo chão. Era semente do Evangelho, era sinal de salvação. Cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo olhando. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue, os irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho.
de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto, a ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fim da escada. Sei que também eles estão a não ser de Deus. E quem pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Era firmado na promessa, Jesus Cristo garantia que foi fiel até a morte, era a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glória a Deus. Final de ano. Louva o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. O cego de Jericó se levantou, quando alguém em seu ouvido então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém vier então falar: lá vem ele. Amém, Jesus. Estava lá zumbou de quarto dia, se levanta e abandona a cova fria, quando eu vi ainda voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa tá faltando pão e a sua vitória foge das suas mãos, pare de chorar e preste atenção. Lá vem ele é justiça, é o melhor remédio, ele é o pão, ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Aleluia. Glória a Deus.
Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aí chorar e preste atenção. Lá vem ele. Ele é justiça, é o melhor remédio. Ele é o Pai. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Atos 17, verso 26. Vamos ler Atos capítulo 17, verso 26. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitar. Eu creio que algumas traduções de Ferreira de Almeida diz de um só sangue, né? Mas a tradução da Bíblia de Jerusalém, a qual estou lendo, diz de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. 17, verso 26, irmão. Verso 26, são Atos 17, 26. Glória a Deus. Então, de um só, ele fez toda a raça humana. Nessa tradução que diz de um só sangue, eu fiz a pesquisa e descobri que a maioria dos textos que são mais próximos à realidade dos pergaminhos não fala em sangue, fala de um só, ele fez toda a raça humana, né? A Bíblia NVI, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Interlinear e todas elas, né? Então, vamos orar. Bondoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta hora que nós podemos se aproximar de Ti com muita fé, com muita alegria da salvação. Agora abençoe cada coração, que eles possam, meu Deus, receber Tua palavra. E Tua palavra para nós é mais doce que o mel. Ela é, Senhor, deliciosa ao nosso paladar. Que o Senhor possa nos dar isto, pois precisamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis a todos assentarem. Bom, então, a tradução correta é: de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus não faz nada errado, amém? Deus faz tudo perfeito. Quem deturpa as coisas, quem perverte as coisas é Satanás. O Morano diz que tudo foi Deus que fez, até a música. Foi Deus que fez. Satanás perverteu depois, né? Pegou aquilo que Deus fez e destruiu. Trouxe a maldade. Então Deus fez um só homem, a perversão veio depois. Mas de um só, ele tirou todos. Agora, esses todos que ele tirou, a maioria estão pervertida. Mas não foi Deus que perverteu. E você vai saber nessa manhã quem perverteu, o porquê perverteu, e como aconteceu essa perversão, né? Então Deus faz tudo perfeito. Ele fez o homem perfeito, ele fez a música perfeita, ele fez tudo perfeito. E depois veio a depravação. Satanás, que não pode criar, não tem o poder criativo, ele vem e pulveriza o seu mal, transforma aquilo que Deus fez em um monstro. Esta é a verdade, né? Então, nós encontramos que em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Vou ver se eu acho aqui para nós ler.
segundo os Coríntios, essa é uma escola dominical, nós não temos pressa. Nós vamos estudar isso aqui para aprendermos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e suave. Nessa manhã, nós estamos aprendendo de Deus. Então, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Que diz, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vós me suportais. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Veja bem, Deus tem ciúme. Amém? Amém. O ciúme é importante. O ciúme demais, ele destrói. Mas quem não tem um pouco de ciúme, né, não demonstra que ama aquela pessoa. Então, a Bíblia está dizendo que Deus tem ciúme de nós. Ele tem ciúme, ele não quer que nós saiamos para ter alguma flertação com outra coisa que não seja ele. Porque no espiritual, irmãos, flerta-se no espiritual. Né? Assim como no natural, um homem vai flertar com outra mulher que não é a dele, ou uma mulher e assim por diante, no espiritual também. Quando nós vamos atrás de outra coisa, que não é o que a palavra de Deus diz, nós estamos adulterando com Satanás. É por isso que o sistema religioso é chamado lá em Apocalipse 17 de grande prostituta. Aquilo ali não é só a Igreja Católica, não. Ali é todo o sistema religioso que saiu da palavra no ano 300 da era cristã e aderiu por outro caminho, que não é a palavra de Deus. Ou seja, achou outro. Nunca tenha outro em sua vida, a não ser Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, Paulo disse, mas veja bem, Deus tem ciúme, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Paulo dizendo que estava com ciúme de nós. Desposei-vos a esposo único a Cristo. Ou seja, ele estava preparando uma noiva, em outras traduções diz isso, eu estou lendo na tradução de Jerusalém, mas ele estava preparando uma noiva para Jesus Cristo. Foi o que nós falamos ontem à noite, do mensageiro, quando o noivo sai, mostrando o casamento judaico. O noivo, depois de um ano de noivado, que ele já preparou a casa, ele já pagou o dote. Então ele vem todos os vizinhos, todos os amigos, buscar a noiva, né? E quando ele chega ali, aquela noiva tinha que ser virgem. Amém? Virgem. O casamento judaico era sério a ponto que quando ele levava ela, eles tinham a festa de casamento. Aí depois da festa de casamento, os convidados continuavam lá nos seus comes e bebes, e eles dois, o casal, subiam para consumar o casamento. Consumar o casamento na tradição judaica era a primeira noite de amor que eles iam ter. Isso era consumar o casamento. No outro dia, subiam as matriarcas, as mulheres, né? Ali de respeito, elas subiam depois que o casal saía do quarto para verificar o lençol, se havia sangue no lençol. E isso provava que o casamento foi correto, que a moça era virgem. Eles tinham que deixar sangue no lençol. Que coisa que era, coisa séria. Amém? E aí você vai ver que o sangue tem um significado. Já temos mostrado por que Abel teve esta revelação, esse entendimento de matar um cordeiro. Ninguém tinha nunca matado um cordeiro antes de Abel. Ele foi o primeiro. E você vê o que aconteceu com esse rapaz, por que ele teve essa ideia, né? Deus estava nele, Deus estava dizendo para ele. O Mombrano disse na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, que Jesus está sussurrando seus mistérios no ouvido de sua esposa. Deus sussurrou esse mistério no ouvido de Abel. Ora, Caim pegou maçã, melancia, melão, mamão, os frutos lindos que a terra produz, a laranja. Ele disse, olha, é claro que Deus vai se agradar, porque é lindo, né?
Eles pensam que Deus vai se agradar do lindo. Deus não se agrada do lindo. Deus se agrada da simplicidade. Tem pessoas que acham que tem que ir no salão, se pintar, se tirar a sobrancelha, passar um lado, para Deus se agradar. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a simplicidade, a obediência. É isso que agrada a Deus. A obediência completa à palavra de Deus é que agrada. Deus se agradou de Maria, né? Por quê? Era uma moça simples, né? E Deus se agradou dela, Deus se agradou de Daniel, Deus se agradou de Jeremias, Deus se agradou de Noé. A Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. Todos aqueles homens eram perversos, pecaminosos, e Deus disse, eu vou matar todo mundo com água. Mas só que a Bíblia diz, mas de Noé ele se agradou. Sempre tem alguém que as pessoas amam, né? O irmão Patrício, lá de Minas Gerais, ele me disse assim, eu gosto muito de você, rapaz. É tão legal, irmão Patrício, tão amoroso. E disse, da primeira vez que eu lhe vi, eu comecei a gostar de você. Que coisa burra, né? Tem pessoas que a gente gosta mesmo. A gente olha assim, gosta daquela pessoa, do jeito daquela pessoa. E isso é bom demais. Então Deus é da mesma forma. Tem pessoas que Deus ama mesmo. Deus gosta da pessoa e diz, sabe de uma coisa? Eu vou dar um jeito de te salvar. Não importa a situação que aquela pessoa esteja, no mais profundo pecado, mas se Deus amar, o Ombrana diz assim, que primeiro o amor divino é projetado, aí depois a graça soberana toma lugar, né? Então, Deus se agradou de Maria, Deus se agrada de você, né? Então, vamos voltar à leitura. Aí vem... Sim, se agradou. E Deus se agradou, que eu queria voltar ao tema. E Deus se agradou do holocausto de Abel. Caim veio ali, botou frutas, tudo mais, mas Abel pegou um cordeiro, botou em cima de um monte de pedra e degolou o cordeiro, aí o sangue derramou ali nas pedras, aí ele botou fogo no cordeiro e fez uma oração. E Deus disse, oh, que maravilha. O de Abel, Deus virou as costas. Abel percebeu que Deus não gostou. Abel sentiu que Deus não gostou do holocausto dele e percebeu que Deus se agradou do de Abel, né? Caim Deus não gostou do de Caim e amou o de Abel. Então, o que Caim fez? Em vez de Caim vir ao irmão e dizer, irmão, me explica isso aí, porque Deus se agradou do teu culto. O holocausto é culto, e não do meu. Aí Abel ia explicar para ele, não, meu irmão, vou te explicar, é por causa do sangue. O segredo está no sangue. Foi pelo sangue que o pecado entrou no mundo. E essas pessoas não sabem. Os denominacionais até agora estão encrencados com a maçã. Não foi por maçã. Jesus até diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, gente. Está aí, está a explicação bem aí. O que entra pela boca não contamina. Então, se Eva comeu uma maçã, seja lá o que for, não contaminou Eva. O que contaminou foi o que entrou no sangue. Amém? No sangue. Então, quando Eva derramou sangue, vai lá para o casamento judeu, você vai ver que a moça derramava sangue na primeira noite de núpcia. Quando ela derramou sangue, aí as pessoas, meu Deus, ele é doido, ele está dizendo que Eva teve uma relação com uma cobra. Não era cobra. Passou a ser cobra depois que Deus amaldiçoou. Amém? O que foi que Deus disse para aquele ser? Não vou nem chamar de serpente, vou chamar de ser. A Bíblia diz que Deus disse para aquele ser desta forma, porque tu fizeste isto, maldita és tu. Deus nunca amaldiçoou seus filhos. Olha, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou Caim. Lá no fim do tempo, Deus diz para aqueles que ele colocou da sua esquerda, apartai de mim, malditos para o fogo eterno. Por que ele chamou eles de malditos? Porque não era filho dele. Só vai para o fogo eterno quem não é filho de Deus. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será cortada
atada e jogada no fogo. O joio será atado em molho e vai para o fogo. Quando Jesus disse, apartai de mim, malditos, não era filho dele. Ele não pode chamar de maldito para filho dele. Só Caim ele amaldiçoou. Só a serpente ele amaldiçoou. Só Cã foi amaldiçoado. Olha o nome dele, Cã. De onde vem essa linhagem? Tem feito um estudo sobre isso. Como a semente da serpente passou na arca. Você vai encontrar que Noé casou-se com Noema, que era da linhagem de Caim. Está lá no Gênesis capítulo 4. No final da genealogia de Caim, a última da genealogia é Noema. Mulher não aparece em genealogia. Você já prestou atenção nisso? Mulher não aparece, mas na de Caim, a última é mulher. Por que que Deus quis que essa mulher aparecesse na genealogia de Caim, quando mulher não aparece na genealogia? Só era contado o homem, o filho, o homem mais velho. Mas no final da genealogia de Caim, a Bíblia vem e diz Noema, a última, que também é chamada de Naamá ou Enzara. Ela chama, tudo é a mesma mulher. Ela é chamada de Enzara, Noema ou Naamá. Ela é filha daquele cidadão lá, filho de Caim, que disse assim, que ele tinha matado uma criança e tinha matado um homem. E disse, era um violento que tinha 2 esposas. Amém? Esse negócio de ter mais de uma esposa vem de Caim. Você vê ali, todo tempo eles tinham uma esposa. Mas esse negócio de poligamia vem da linhagem de Caim. E você vai encontrar que ele já tomou 2 esposas. Zila e Ada, né? Os outros todos tinham uma esposa. Quantas esposas Adão tinha? Uma. É? Quantas esposas Sete tinha? Uma. Enos, uma. Mas quando chega ali na genealogia de Caim, aquele cidadão já tem 2 esposas. E desse relacionamento com essas 2 esposas vem uma mulher chamada Noema, canhita. E o que acontece? Noé, segundo a história, porque você tem que tomar esses livros antigos como história, eles não são do cânon sagrado, tudo bem, mas são fontes históricas. E o livro dos Jubileus, ele é de 700 anos antes de Cristo. Ele tem 2.700 anos de escrito. E você vai no Google, estude. Todo historiador diz a mesma coisa, que Noé casou com Noema, que era canhita. Pois ele foi um dos filhos de Deus que tomou uma das filhas dos homens como esposa, como mulher. E a palavra Noema significa cheia de beleza. Viu? O nome Naamá, Noema, significa cheia de beleza. E você vai ver que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, cheias de beleza. Está em todo lugar, no Wikipédia, no Google. Quem era o marido de Naamá? Digite lá, vai lá aparecer. Noé. Quem era o esposo de Naamá? Quem era a esposa de Noé? Noema, ou Naamá, ou Enzara. Vai aparecer lá. Porque os historiadores pesquisam. A ciência pesquisa. A ciência descobre coisas de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Amém? Então, o irmão Branham tomou a história e juntou com a revelação para poder trazer as eras. Amém. Amém? Então, você tem que pegar a história. Se você quer saber o que aconteceu no tempo de Dom Pedro I, você vai ter que pegar a história. Né? Então, você diz, mas a Bíblia diz que Noé era justo. Era. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que era um homem íntegro e justo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, não há um justo sequer. Não tem por onde correr. Era justo em que sentido? A Bíblia também diz, Deus destruiu Sodoma e Gomorra e salvou o justo Ló. Ora, por que Deus está chamando ele de justo? Se ele se vendeu para Sodoma por causa de um emprego que ele pegou lá de juiz, ficou na porta da cidade, morando na cidade. Justo era Abraão, que não quis nem saber de Sodoma. Mas Deus disse que ele era justo. Por quê? Porque Deus quis justificar aquele que estava em pecado. Deus, quando ele quer justificar, ele justifica.
Não é que Noé era justo aos olhos do Senhor, é porque Deus disse, olha, sabe uma coisa? Eu gostei de ti, Noé, mesmo tu tendo tomado essa mulher dos filhos de Caim, mas eu gostei de ti, porque o problema, irmão, não está no teu pecado. Está na rebeldia de não querer se arrepender. Amém? Porque esse que é o problema. Se você errou, não importa o erro que você fez, mas só que você vem, busca arrependimento, se arrepende e não faz mais. Foi o que Noé fez. Mas não, outros não. Uns querem viver santarrão e viver pelos seus próprios méritos, se salvar sem precisar da graça, mas pelos seus próprios méritos. E outros querem se entregar no pecado, dizendo, todo mundo é pecador mesmo, e aí todos os dois estão errados, mas tem um centro. E que centro é esse? É aquele, Senhor, sou um pecador. Diante dos outros homens não tenho diferença. Eu sou um pobre e miserável. Mas tem misericórdia de mim, me perdoa que eu te prometo que não faço mais. Pois esse é o tipo de Noé. É desse tipo de homem que Deus se agrada. É desse tipo de mulher que Deus se agrada. Amém? Que reconhece que não presta. E apenas promete, não faço mais, Senhor. Se o Senhor me der uma chance, se o Senhor me perdoar, não faço mais. Foi Davi. Por isso que Davi pecou. E depois Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Por causa disso. Ele pecou, sim, pecou. Mas ele disse, Senhor, me perdoa que eu não faço mais. E não fez mais, não. Amém? Me perdoa, meu Deus. Me devolve a alegria da salvação de novo, Senhor. Deus perdoou e ele cumpriu sua promessa com Deus. Ele não fez mais. Mas o ímpio não é assim. O ímpio não vem buscar perdão, não vem buscar arrependimento. O meu pai, o pastor Moura, dizia, o irmão Brana também diz, que as pessoas não vão para o inferno porque Deus é mau ou porque elas são má. Só por isso. Porque todo mundo é mau. Mas as pessoas vão para o inferno por rejeitar o perdão. Elas não querem o perdão, não vêm buscar o perdão. Então elas vão para o inferno. Mas se você aceitar o perdão, como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela aceitou o perdão. Maria Madalena aceitou o perdão. Aqueles homens que seguiram a Cristo aceitaram o perdão. Aquele Pedro, não pense você que Pedro era um homem justo sem nenhum pecado, era um pecador. Mas a diferença é que eles, quando encontraram Cristo, eles foram e quiseram o perdão. E mudaram de vida, receberam o Espírito Santo. Não ficaram só em justificação e santificação, mas adentraram no Pentecoste. Amém? Então, veja bem, e Noé casou-se com Noema, ou Naamá. Né? Mas segundo algumas tradições rabínicas, também dizem que ele tinha tido outra esposa chamada Wala. Que essa é que eu creio que é a mãe de Sem e Jafé. E Cã, sendo o mais novo, podia ser filho apenas de Noé com Noema. Eu não estou dizendo que é, apenas o que eu penso. Amém? A gente tem que falar nossas convicções. Amém? Porque ele era bem diferente. Um era Sem e o outro Jafé. E ele era o quê? Cã. O filho dele era Canaã. Que é uma mistura de Cã com Naamá. Canaã. Né? Mas isso não está na Bíblia. Amém? É apenas o que nós podemos dizer. Mas a verdade é que ele era hibridizado, Cã. Hibridizado. Se ele era hibridizado, ele era filho de Noé com uma canhita. Se ele era filho de Noé com uma canhita, a Bíblia vem e diz, o filho da escrava não herdará com o da livre. Por isso que eu estou dizendo isso. Por isso que eu creio que Sem e Jafé era filho de Noé com Vala. E Cã era filho de Noé com Naamá. Então, Cã era filho de Noé com a escrava. Como Ismael era filho de Abraão com Agar. Ele não herdou. Ele não herdou. É híbrido. Amém?
Aqui você toma aqui. Filho de Deus só se salva se for filho de Deus com a noiva. Você vai encontrar lá em Apocalipse 2, verso 20, Deus falando de Jezabel, diz: tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Aí veja o que diz: ela ensina os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria. Ué, aquela prostituta, aquela religião que Deus chama de prostituta, tinha sido a mulher de Deus. Mas ela se prostituiu porque ela foi atrás de outro evangelho, que é o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz: tenho ciúme de vós, porque quero entregar vocês como uma virgem, como uma mulher que nunca foi tocada por outro homem, entregar você para Jesus Cristo virgem. Mas temo que como a serpente seduziu Eva, minha tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim: por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Com efeito, se vem alguém e vos proclame outro Jesus, porque tem outro Jesus. No Éden tinha outro que não era Adão, que Eva foi atrás dele. E aqui Paulo está falando: olha, cuidado para você não ir atrás de outro que não é o marido de vocês, Jesus. Atrás de outro Jesus, porque existe outro Jesus. O que é outro Jesus? Outro evangelho. Outra tradução diz: temo que vocês vá atrás de outro evangelho que não seja este. Então, há dois evangelhos. No Éden havia dois tipos de seres: o humano, Adão, e a serpente, que era um homem, como se fosse um homem. Não posso dizer um homem, porque homem é homem, animal é animal, mas era um ser ereto, como o homem. E Paulo está dizendo: eu temo que vocês façam a mesma coisa que Eva fez, ir atrás de outro. E aí eu não posso entregar vocês a Cristo como uma virgem mais, porque vocês já foram com outro. Quando Deus entregou Eva para Adão, ela já tinha ido com o outro. Né? Então, estou falando aqui, ó, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, que cremos que está no cânon sagrado, e também posso citar um livro como fonte histórica, que é dos tempos de Jesus, chamado Protos Tiago, e lá diz que foi exatamente isso que aconteceu. O livro Protos Tiago diz: quando José soube que Maria estava grávida, ele caiu no chão e disse: será que aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Adão? Aí ele fala lá que Eva tinha traído Adão. No livro Protos Tiago, escrito nos tempos de Jesus. Isso vale ou não vale? Não está no cano, tudo bem. Não é Bíblia, tá? Mas é fonte histórica. Amém? É fonte histórica. E aqui temos Paulo em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11, dizendo a mesma coisa que o livro Protos Tiago. Vocês iam atrás de outro que não seja esse Jesus. Agora está falando com quem? Com a igreja. Não com uma mulher natural, mas com a igreja, ir atrás de outro. E se ir atrás de outro, vai ficar grávida desse outro. Se a igreja vai atrás de outro evangelho, ela vai ficar grávida desse outro evangelho. Porque a noiva, ela tem que ficar grávida de Cristo. Um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Mas se a igreja vai atrás de outro evangelho, e esse outro evangelho, irmão, pode falar em Jesus, pode cantar hino, pode pregar, mas se não é o evangelho da Bíblia, é outro evangelho, é Satanás. Não pense você que Satanás não é religioso. Satanás é mais religioso do que você. A Bíblia diz: tu crê que Deus é um? Quem é que crê que Deus é um? É só nós. Os denominacionais não creem que é três. Mas olha só, a Bíblia está mostrando que Satanás é mais crente do que os denominacionais. Porque diz: tu crê que Deus é um? Creio. Pois é, Satanás crê que Deus é um que estremece. Então Satanás é mais crente que os denominacionais, porque os denominacionais creem que Deus é três.
E Satanás crê que Deus é um. Ele não é tolo. Ele não é burro, desculpa a expressão, igual os teólogos. Não, Satanás é sábio. É sabido, é astuto. Ele que não vai perder o tempo dele crendo que Deus é três. Ele sabe que não tem como. Ele sabe que ele viveu nos céus. Ele sabe que ele viu o trono e um assentado sobre o trono. João foi no mesmo céu que uma vez Satanás viveu. E João diz, eu vi lá um trono e um assentado sobre o trono. E Satanás, ele veio de lá. Ele disse a mesma coisa. Ele crê que Deus é um, porque ele viu um lá. Quem crê que Deus é três é esses tolos por aí. Que nunca vão entrar no céu. Mas quem já veio do céu, sabe que Deus é um. Satanás não entra mais no céu, mas ele veio do céu. Quem nunca veio do céu pensa que é três. Então, eles são piores que Satanás. Satanás é mais crente do que eles. A Bíblia diz isso. Então, ele é mais crente do que os evangélicos e católicos que temos no mundo hoje? É. Ele é mais religioso do que eles. Não pense que Satanás é ateu. Não. O ateu não é ninguém, coitado. Satanás não é ateu, não. Satanás crê que estremece. Tá? Então, muito bem. Ele diz aqui que foi atrás de outro. Agora nós voltando a Atos 17, verso 26. Que diz, de um só fez ele toda a raça humana, né? Todos os humanos. Então a tradução correta não é um só sangue, mas de um só. E então foi exatamente o que aconteceu. De um só, vamos tomar as duas coisas agora. Adão e Eva e a igreja de Cristo. Amém? Porque Eva saiu da onde? A Bíblia diz que Deus colocou um sono em Adão, um sono profundo. Não sei se ele tirou a vida de Adão, se esse sono significa que ele tirou a vida de Adão por um momento. Pode ter sido, Deus tem o poder para isso. Adão morreu, ele tirou a Eva da costela de Adão e depois botou a vida em Adão de novo. Talvez a Bíblia fale que esse sono seja isso. Ou seja um sono comum. Anestesiou ele. Mas a verdade é que a mulher, ela foi tirada de Adão. E a mulher, ela estava em Adão, tanto carnalmente como espiritualmente. Que lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz, e Deus disse, façamos o homem. Não tinha três deuses lá, viu? Outras tradições, o livro de Jubileu diz que Deus falava com os anjos. Porque lá, na verdade, quando Moisés escreveu esses livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, era um anjo que estava ditando para ele o que era para ele escrever. E o anjo disse para Moisés, quando Deus desceu para ver a torre que os homens estavam fazendo, a torre de Babel, o anjo disse, Moisés, e Deus disse para nós, desçamos e confundamos. Então, no livro do Jubileu, diz que era um anjo que falava com Moisés. Então, aqui, quando ele diz, façamos o homem, ele está exatamente, era porque um anjo estava contando para Moisés. Então, o anjo está dizendo, Moisés, e Deus disse para nós, façamos o homem conforme nossa imagem. Porque os anjos são espírito e Deus é espírito. Então, esse homem de Gênesis 1, 26, era espírito. Não era homem de dedos, de olhos. Era um homem espírito. Foi feita a imagem e semelhança de Deus e dos anjos, que são espírito. Amém? Então, ele diz, façamos o homem. Aí, quando ele diz, façamos o homem, a Bíblia diz, e Deus criou o homem, conforme sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Aí aqui é que os homossexuais vêm e dizem, está vendo? O homem, ao mesmo tempo, ele é mulher. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não era carnal, era espiritual. Esse homem que Deus criou em Gênesis 1, 26, era espírito. Ele não tinha corpo. Ele não tinha desejos sexuais. Os desejos sexuais foi trazido pela serpente. Eu vou mostrar para você que o desejo sexual, eu já fiz um vídeo esses dias sobre isso, sobre o despertar da sensualidade. Vê esse vídeo para você ver. Então Satanás despertou Adão e Eva para o desejo, amém? Para esse desejo sexual. Mas eles não tinham, eles estavam nus no Éden e não sabiam. Não tinha nenhum desejo um pelo outro, nenhuma maldade. Era como duas crianças, dois bebês de 3 anos. Então ele
Disfarçamos o homem, diz que fez o homem, homem e mulher. Então aquele espírito que Deus fez, ali estava o espírito da mulher junto com o do homem. Olha que coisa. O espírito da mulher junto com o do homem junto. Aí quando ele encarnou o homem, ele fez o Adão do pó da terra em Gênesis 2:7. A mulher estava dentro de Adão. Fez só o homem. Deus viu que o cavalo tinha uma fêmea, que todos os animais tinham sua fêmea. Mas o homem, a fêmea do homem estava nele, dentro dele. Tanto no espírito como a carne dela estava nele. Aí Deus colocou um sono nele e tirou ela. Quando tirou, que fez aquela mulher com a costela de Adão, o que Adão disse quando ele acordou? Que ele olhou para Eva e disse: essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Então a mulher, ela é carne do homem. É por isso que ela não pode ter outro além do marido, porque ela é carne dele. Amém? Carne foi tirada. E o espírito também. Tanto a carne como o espírito dela estava nele. Ela saiu dele. Tudo saiu dele. Então a mulher é carne e osso. E a Bíblia diz que carne e sangue não herda do reino do céu. Eu não estou dizendo que mulher não herda. Calma. A carne de Adão também não herda. Preste bem atenção nisso. Carne e sangue não herda o reino do céu. Por que não? Herdava antes do pecado. Mas aí eu estava falando que o pecado entrou no sangue. Por que carne e sangue não herdam o reino do céu? Porque o pecado entrou na carne através do sangue. Foi por isso que Abel teve a revelação que tem que derramar o sangue. Carne e sangue. Ou seja, a carne e o sangue estão contaminados. E quem contaminou? A serpente. Ali estava tudo puro. Ela tinha sido tirada de Adão. A carne de Eva era santinha. E de Adão santinho, tudo perfeito. Não tinha maldade na carne e no sangue deles. Mas ela foi atrás do outro, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11. Isso aqui você pode citar como você quiser. Os opositores dizem, olha que heresia, ele falando coisas que a Bíblia não diz. A gente citando a Bíblia, mas não adianta. Não adianta. Mas os que são eleitos dizem, mas que coisa maravilhosa. Como é pura verdade isto. Amém? Então, como Paulo diz aqui, ela foi atrás de outro. A igreja foi atrás de outro evangelho no concílio de Nicéia. Deixou Cristo e foi atrás de outro evangelho. E ela deixou Adão e foi atrás de outro também. Adão representava o evangelho. Adão representava Cristo. O evangelho é Cristo. Então, tanto a igreja foi atrás de outro no ano 300, como Eva foi atrás de outro. E quando ela foi atrás de outro, que ela comeu aquele fruto, que a Bíblia diz que o fruto, o que é o fruto? Um dos provérbios, não sei qual é mais, desculpa, mas depois vou procurar. Diz, a mulher adúltera come o fruto, depois limpa a boca e diz, não cometi mal algum. O que isso quer dizer? Então Eva foi comer o fruto. Que fruto era este? Não era uma maçã, não era uma banana, não era uma apricó, mas era o fruto do conhecimento, era o fruto que descobria a tua nudez. Levíticos 18, a partir do verso 6, você vai ver a Bíblia dizendo o que é descobrir a nudez. O homem não pode descobrir a nudez da sua mãe. O homem não pode descobrir a nudez do seu pai. O que está falando? Não pode ter relação com a mãe, com o pai. Você entendeu? Então, quando ela comeu este fruto, foi o fruto que fez ela descobrir sua nudez. Pois quando ela comeu o fruto, descobriu que estava nua. A serpente diz para ela, se tu comer este fruto, tu vai ser igual aos deuses. Essa tradução Verde de Almeida diz igual a Deus, mas não é igual aos deuses.
Você vai dar uma estudadinha na mitologia grega, você vai ver esses deuses. Que são esses deuses? Como era a adoração desses deuses? Era deuses da afrodisia, dessas coisas. Os deuses gregos. Tudo tinha relação com essas coisas. Amém? Então tu vai ser igual aos deuses, conhecendo o bem e o mal. Então ela comeu do fruto, ela foi atrás de outro, que não era o seu marido. E ali foi que contaminou. Mas quando ela saiu de Adão, ela saiu de um só. Aqui está Adão, um só. Como diz Atos 17, 26. De um só fez ele todos os homens da terra. De um só Adão saiu Eva. Quando ela saiu dele, e ela coabitou com a serpente, saiu dela, não dele, Adão, mas dela, saiu a linhagem errada, o Caim. Dela, não dele. Dele, saiu um só. Dela foi que saiu a coisa errada. Dela foi que saiu a hibridização. Dela que saiu a ramificação. Então aqui temos Adão, aqui temos Eva, e aqui sai de Eva com a serpente, sai o ramo mau, que é o Caim, da mulher, não dele. Por isso que Adão disse, não permito que a mulher ensine, porque não foi o homem que pecou, não saiu dele o pecado saiu dela. A pessoa não consegue ler a Bíblia do jeito que ela está. Por que eu não permito que a mulher ensine na igreja? Aí está o segredo. Porque quem pecou não foi Adão, o pecado não saiu de Adão. Caim não saiu de Adão. Pecado é Caim. O sangue mau é a linhagem de Caim. Mas saiu dela. Como é que você vai botar ela para pregar? Ela que foi contaminada, não ele. De um só saiu todos os homens, até Caim. Primeiro Eva saiu dele. Depois que saiu dele, o Caim saiu dela. De um só evangelho saiu todas as denominações da terra. Agora vamos levar para o espiritual. De um só evangelho, que foi trazido no Pentecostes, saiu igreja católica, saiu ortodoxa, saiu metodista, wesleyana, presbiteriana, todo esse monte de religião saiu tudo de um só evangelho. Aleluia. Porém, depois que saiu, se contaminou. O evangelho do Pentecostes é puro, ele é o Adão. Ele é puro. O evangelho do Pentecostes é o Adão. Não foi o evangelho que pecou. Foi a igreja que foi atrás de outro no concílio de Nicéia, que não era o evangelho, e se contaminou e abriu uma ramificação. Quando a igreja se casou com o romanismo, quando a igreja teve relação com o paganismo romano, ela gerou uma ramificação e uma falsa religião chamada catolicismo. Mas o Adão continuou aqui, ó. O evangelho verdadeiro continuou aqui vivendo, existindo. Pequenininho, pouquinho, mas existindo, puro, sem nenhuma mácula. Ela foi que se contaminou. Foi dela que saiu o ramo errado. Do jeito que foi com Eva, foi com a igreja. Amém? Então este é o evangelho paralelo. Há um outro paralelo. Existe o evangelho verdadeiro do Pentecoste e o falso evangelho paralelo, que é a linhagem cainita espiritualmente. E no Éden existia um Adão e um outro paralelo. Eva deixou Adão para ir para aquele outro que estava paralelo. A igreja deixou o evangelho do Pentecoste e foi atrás do romanismo. E ali surgiu um outro evangelho paralelo. Glória a Deus. Então, uma coisa mais séria que se possa pensar. E então, o que isso causou? A junção de Eva com a serpente gerou um homem doente. Caim era um homem doente. Doente do quê, irmãos? De pecado. Porque o pecado é um câncer, é uma doença.
E a junção da igreja com o paganismo romano do ano 300 gerou um evangelho doente. E o Ambrana vem dizer isso aqui. É um cavalo doente. Um cavalo doentio. Vamos ler. Amém? Parágrafo 306 da mensagem, o quarto selo. Vamos aqui. Olha só. Quando ele sai no ano 300, ele sai com um cavalo branco. Aí a igreja estava deixando o seu evangelho verdadeiro, o seu marido, o seu Adão, e já estava namorando com este outro no ano 300. E a igreja sai e ele vem montado num cavalo branco. É o príncipe do cavalo branco. Sempre querendo ser mais bonito que o marido. É? O outro sempre quer ser mais bonito, mais charmoso do que o marido. Gente, eu estou falando em termos espiritual. A gente vai entender isso que eu estou dizendo. Então, aquele evangelho falso que enganou a igreja no concílio de Nicéia, ele era bonito. E aquele outro que estava no jardim do Éden, que era a serpente, era bonito. Ele não rastejava, não. Passou a rastejar depois que foi amaldiçoado. E aquele evangelho que surgiu no ano 300, ele ia de cavalo branco, ele tinha um arco, mas não tinha flecha, não fazia mal a ninguém. Ele era bonzinho, cavalgando, mas depois ele deixou o cavalo branco e montou no cavalo vermelho, e a ele foi dada uma grande espada. E ele começou a fazer a mesma coisa que Caim fez. Caim, quando nasceu, Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Parecia que era do Senhor. Não fazia mal a ninguém. E o bebê Caim chorando. Alcancei do Senhor um varão. Mas depois ele desceu do cavalo branco. Depois ele saiu daquela inocência e montou no cavalo preto. E a ele foi dado um grande pau. E matou seu irmão Abel. Quando Caim montou no cavalo vermelho, ele matou, derramou sangue. E quando o falso evangelho, que foi gerado pelo casamento da igreja no anos 300, com o falso evangelho, gerou um falso evangelho pequeno. Esse falso evangelho pequeno começou a montar no cavalo branco, parecia inocente, apenas com um arco, não fazia mal nenhum. Mas depois ele montou no cavalo vermelho, aí ele foi dado uma grande espada. E ele começou a matar o Abel através das eras. Ele começou a matar o verdadeiro evangelho, colocando nas fogueiras, queimando, matando de todas as formas os cristãos, e na verdade eles mataram 68 milhões de Abéus. Caim matou um Abel, mas o outro Caim, o segundo Caim do século 3, ele matou 68 milhões de Abel. Captem o que eu estou dizendo. Eu estou tentando me permanecer num nível que possa ser um nível espiritual. Pregação não pode ser rasa. Pregação não pode ser carnal, natural. Ela tem que ir num nível espiritual, que você possa captar o espiritual e ao mesmo tempo o natural. Nós estamos em dois mundos, meus irmãos. Nós estamos aqui na terra, mas a nossa alma está voando pelo espírito. Tomando o espiritual e o natural, colocando os dois juntos e mostrando e revelando para você o que aconteceu do Éden até os dias que vivemos. Ele matou, enquanto o primeiro falso evangelho do Éden matou um Abel, o segundo falso evangelho do ano 300 matou 68 milhões de Abéis. O que é isso? Ele tinha montado no cavalo vermelho. Depois ele desceu do cavalo vermelho e ele montou num cavalo preto. Amém? Ele montou num cavalo preto e ele começou a fazer o quê? Ele era religioso. E ele começou a vender salvação, uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro. Mas depois ele montou no pior cavalo que se possa montar. No cavalo amarelo, que é uma mistura, se você pega, eu já fiz curso de pintura de desenho artístico publicitário, e eu aprendi sobre a mistura das cores.
E é pura verdade. Você pega o branco, o preto e o vermelho e mistura. Você sabe que cor vira? Amarelo. Ele pegou o cavalo branco, o cavalo preto e o cavalo vermelho e misturou tudo num só caldeirão e gerou um cavalo amarelo. E ele está montado nele agora. Este é o pior cavalo. Porque o meu brando diz, o cavalo amarelo é um cavalo doentio. O amarelo fala de doença. É um cavalo doentio. Um evangelho doentio. Caim era um homem doente. Que doença que corria nas veias de Caim? Era o sangue pecaminoso. O sangue da serpente. É um câncer. O pecado é um câncer. E esse evangelho falso que está por aí é um evangelho que está com câncer. Adorando uma segunda pessoa da Trindade, adorando 3 pessoas da Trindade, adorando um tal Deus Filho, adorando uma tal de Mãe de Deus. É um evangelho canceroso, um evangelho doente, é um cavalo doentio, um cavalo amarelo. E o Mobrana diz, o ajuntamento no cavalo de cores misturada deles. E veja, ele está juntando essas coisas, misturando com credos, denominação, doutrina feitas pelo homem. Está certo? Sem dúvida, uma cor misturada. Cor misturada do cavalo amarelo morto do mundo. Agora isso mesmo, cores misturadas da forma mundana, morta do cavalo amarelo. Que coisa, nenhum sangue santo da palavra, de nenhum modo. O sangue santo não corre nas veias do falso evangelho. O que corre nas veias deles é o sangue da serpente. Mas na tua veia, na minha veia, corre o sangue de Emanuel. O sangue de Jesus tem que correr nas veias dos adamitas. Quem são os adamitas? Os filhos de Adão. Amém? Glória a Deus! Então há 2 sangues. O sangue da serpente e o sangue de Adão. Glória a Deus! E no sangue é que corre a doença. Foi por isso que Abel foi lá e matou o cordeiro e derramou sangue. Mostrando que precisava de um sangue puro. De um sangue que não tivesse pecado. Agora, quando a pessoa diz que o comer o fruto não foi a relação sexual, quando a pessoa diz isso, ele se contradiz com o nascimento de Jesus. Porque se não fosse, Jesus podia muito bem ter vindo normalmente. José teria coabitado com Maria, mas Jesus veio sem intervenção sexual. Por obra e graça do Espírito Santo. Por quê? Deus quis colocar direto no útero para trazer um sangue puro, sangue de Emanuel, para correr em nossas veias. Amém? Glória a Deus. Aí você vai entender tudo isso. Carne e sangue. Quando eles comeram o fruto, eles receberam aquela natureza, né? Ali pecaminosa. Mas carne e sangue não é do reino do céu. E observe aqui o Mourão diz, do canto, dos 4 cantos da terra, eles os congregam-nos ao Armagedon. Congregar que significa reunir. Congregam-nos ao Armagedon, toda essa linhagem da serpente, no cavalo doentio, o cavalo amarelo, o falso evangelho, o outro que não é Adão, se reúne vindo para a batalha do Armagedon para matar o último Abel. O último Abel, ele vem para tentar matar o último Abel no Armagedon. Veja, a Bíblia diz, estou tentando me lembrar das Escrituras, como as tenho anotado aqui. Não as estou citando, mas apenas onde estão anotadas para ver o que são. Congregar-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. A última batalha, Caim contra Abel de novo. Todos os juntados, congregados da serpente. Todos os cainitas. Todos aqueles que nasceram da relação da igreja com o outro que não é o verdadeiro evangelho. Se reúne, congrega a grande batalha do Senhor Deus. Observe agora sobre este cavalo de cores misturado. Mudando, amarelo, doente. Somente penso nisso, um evangelho doente. Cheio de doença.
a doença de 3 pessoas da Trindade, a doença do Deus Filho, a doença do falar em língua ser a evidência do batismo com o Espírito Santo, todas essas doutrinas falsas é a doença do evangelho atual que foi gerado da relação da igreja com outro que não foi o evangelho do Pentecoste, que não foi o Adão original. Você sabe, irmã, você sabe, isso é ruim, agora observe, onde ele os congrega? Dos 4 cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra. Está vendo? A última batalha de Caim com Abel. As 2 sementes se encontram no fim. De novo, a ira de Caim contra Abel. Parágrafo, agora para encerrar, 334. Veja o que diz. Quem é que vem contra os filhos de Deus? Página 334. Aqui vem Satanás com todos os 4 cantos da terra. Com quem? Com quem? Satanás está vindo para o Armagedon para acabar com Abel. Mas ele vem com quem, irmão Brand diz? Com seus protestantes e com seus católicos. E todos juntos marchando direto para a batalha do Armagedon. Amém? Ou seja, o falso evangelho que foi gerado lá no concílio de Nicéia. O Pentecoste do falso evangelho foi o ano 325. O Pentecoste do verdadeiro evangelho foi o dia de Pentecoste. E lá no ano 325, a igreja desobedeceu o que Paulo disse em 2 Coríntios 11 e foi atrás de outro evangelho que não era aquele que ele tinha trazido. E ela ficou grávida desse outro evangelho e gerou um falso evangelho chamado catolicismo e protestantismo. E esse falso evangelho se reunirá nos fins dos tempos para a batalha do Armagedon para destruir o Abel. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria, né? É muito séria. Mas aqui você tem aprendido alguma coisa da palavra de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu não consigo viver sem crer nessas verdades. Deus tem nos alertado para saber que aquela Bíblia não é simplesmente letra e papel. Um livro que eu leio e como eu leio um livro de poesia. Tenho um amigo que ele é incrédulo e eu estava lendo a Bíblia no trabalho, na hora da folga lá, e ele disse, deixa eu ler um pouco da Bíblia também. Ele pegou a Bíblia e leu, e ali tinha um versículo que dizia pesado para ele, né? Ele não gostou do versículo porque machucava ele, fechou a Bíblia e me disse, por isso que eu gosto de ler um outro livro que eu tenho lá em casa, um livro de sabedoria. Não consegue ler a Bíblia. Ela é um livro que dá vida e ao mesmo tempo condena. Ela é uma espada de 2 gumes, né? Então nós preferimos ficar com a Bíblia, porque preferimos ser julgados agora do que ser condenado com o mundo depois. Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bondoso Pai Celestial, justo e santo. Nós temos aprendido alguma coisa nessa manhã, e nós temos certeza, meu Pai, que Tu tens falado conosco e nos ensinado a Tua palavra. Coisas que estão ocultas desde antes dos séculos. Deus tem revelado a nós. E o grande mistério de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, tem se revelado nesses últimos dias. Nós te damos graças, Senhor, por esses irmãos aqui em Garrafão do Norte. Que eles possam ficar aqui abençoados, que o Teu Espírito esteja com eles. Não os deixe só, não os abandone, Pai, pois eles precisam de Ti. Guarda Teus filhos, como orei aqui, Senhor, muitas vezes dizendo, quando esses irmãos ou essas irmãs andarem nessas estradas, por onde forem, nos ramais, e aqueles que se escondem à espreita para tentar fazer algum mal, que o Senhor possa livrá-los. E ontem o irmão Erivaldo estava dizendo que isso aconteceu. Havia alguém à espreita, mas o Senhor o guardou, o Senhor o livrou, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Nós continuamos orando, Pai. Guarda Teus filhos onde forem, por esses ramais, por essas estradas, onde tiverem com seus veículos,
sejam guardados, que aqueles que são perversos, aqueles ímpios que estão à espreita, não possam vê-los quando eles passarem. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos, a nossa oração. Amém.